Eu queria dar uma boa tarde a todos vocês e a todas que estão aqui conosco, né, do estado do Maranhão, do estado da Bahia, Pernambuco e São Paulo, 4 estados, de 33 secretarias municipais, que são parceiras da Cátedra Cecília Sérgio Henrique Ferreira. E eu vou saudar todo mundo, naturalmente, em nome da minha querida amiga Márcia Bernardes. Márcia foi uma parceira muito importante no início dos trabalhos da cátedra e até hoje contribui de maneira decisiva para esse trabalho de articulação com os municípios paulistas. Então, Márcia, em seu nome, eu queria saudar a todos os diretores, a todas as diretoras e gestores e gestoras escolares, né, dos municípios aqui parceiros da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Acho que vocês todos conhecem a Cecília. Cecília tem uma trajetória marcante no campo da educação, não somente no estado em que ela se situa, Mato Grosso do Sul, né, seja como secretária municipal de Campo Grande, mas também como secretária estadual hoje, né, do estado de Mato Grosso do Sul. Né? Cecília, ela foi presidente do Concede, da Undime, atualmente vice-presidente do Concede, uma grande liderança no campo educacional, né? E mais, o trabalho de qualidade que ela tem feito no estado de Mato Grosso do Sul. Eu me recordo que ainda boa parte dos estados brasileiros ainda estavam tateando um pouco em relação à BNCC. Cecília já estava com 10 quilômetros à frente, né, do ponto de vista de implementação. Eu fui ao estado, fiquei maravilhado com o trabalho que ela fez de articulação, de colaboração com os municípios, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar a experiência dela, principalmente nesse contexto de como a gestão pode impactar na questão da aprendizagem, e a gente sabe que isso só ocorre quando há uma colaboração efetiva do Estado com os municípios. Então, Cecília, meu muito obrigado pela sua contribuição ao trabalho da Cátedra, seja muito bem-vinda e fique agora à vontade para contar toda a sua experiência, todo o seu trabalho em prol da nossa educação. É minha vez de falar, então. Boa tarde a todo mundo, a Carla e ao Mozart em especial, né, pelo convite, por me fazer rever a minha trajetória da educação, para estar podendo falar com gestores desses estados mencionados, cumprimentar a Márcia, que representa o time, dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, e esse exercício, né, de voltar para trás e ver o que a gente fez, traz um pouquinho o trabalho do gestor, independente do espaço que ele está. Nós somos professores em espaços diferenciados. Professores coordenadores, professores diretores, professores no órgão central, professores secretários, que é o espaço que hoje eu estou ocupando. E vou falar um pouquinho, Mozart, antes de começar mesmo a minha apresentação, um pouquinho do regime de colaboração, tendo em vista que é um trabalho muito difícil, o regime de colaboração, porque é uma mistura política de Estado e não de governo, quando a gente fala em regime de colaboração. O Estado e o município precisam de trabalhar junto, e aquela visão lá no interior, quer dizer, meu estado, geograficamente falando, ele é muito grande. Então, eu tenho uma escola estadual e uma municipal como se fossem concorrentes. Isso não é verdade. É um exercício colaborativo na gestão de vocês, diretores que estão aí. E também na gestão dos gestores dos órgãos centrais, dos secretários municipais, como Márcia, eu estive na Undime, eu vejo que esse regime é necessário para o desenvolvimento do estudante, com o foco no estudante. Então, eu quero começar, vou tentar colocar aqui, é uma janela que eu tenho que pôr? Vou pedir para ele colocar a minha apresentação. Quero começar aqui com uma fala aqui, dizendo da utopia. Quem está aqui dentro dessa sala são pessoas que cuidam da educação do seu município, do seu estado,
E essa fala de que cada vez que eu me aproximo lá naquilo que eu quero, eu dou 2 passos para frente, mas, ao mesmo tempo, o que eu almejo vai para frente. E a gente, na educação, tem que ser essa pessoa que pensa sempre um passo para frente. Mesmo que quando você chegar lá, você já viu que você quer mais. Isso eu estou colocando que a questão da utopia, da indignação, de como é que está a minha rede, como é que está a minha escola, o que eu estou fazendo com os meus estudantes, essa indignação que nós temos nos move ao estudo, a buscar o melhor, e aqui eu vou falar com gestores, não é isso? O melhor, né, para o meu estudante. Eu estou insatisfeita com os dados, eu estou insatisfeita como é que eles estão indo. Então, essa indignação é a mola mestre, na minha visão, para o desenvolvimento da humanidade de maneira geral. Agora, na educação, nada é diferente. Quem está aqui nessa sala, independente do espaço que está ocupando, independente que missão você tem aí nessa pasta, você tem um único foco. O Mozart, a Carla, a Márcia, vocês gestores, coordenadores, a gente tem de comum uma única coisa, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Eu acho que é por aí que a gente pode começar a nossa conversa. Uma conversa que vai falar um pouquinho sobre essa responsabilidade que nós assumimos quando assumimos um cargo. Nós assumimos, na verdade, uma direção de escola, e nós estamos ali não é porque alguém nos mandou, nós estamos ali porque nós queremos. E se nós queremos, o foco igual para todo mundo é que a criança avance, é que a criança aprenda, é que o estudante aprenda, é que a gente tem uma cultura da escola, que eu vou falar daqui a pouquinho, que leve, né? Que leve o diretor a fazer essa gestão dentro da sua sala de aula. E eu, quando falo de gestão, dentro da sala de aula, dentro da direção da escola, e até a gestão no espaço de secretária que a gente está, que a gente sabe que isso que o Mozart estava falando para a gente sobre o time de colaboração depende muito da nossa argumentação com o governador, com os secretários municipais, com os prefeitos, mostrando essa visão de que está todo mundo na função de atender os nossos estudantes. Bom, esse aqui é a minha... Vou falar um pouquinho dessa configuração da cultura, da organização da equipe em partes práticas, né? Então, esse espaço de qualidade... Deixa eu botar um pouquinho isso. Esse espaço de qualidade educacional, a gente vai trazer um pouquinho de ações que eu acredito que foram ações que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. O Mozart falou um pouquinho que eu fui, né? Eu sou pedagoga, sou bióloga, mas fui professora, diretora, coordenadora, tudo que pode imaginar, mas eu nunca perdi de foco o estudo, porque a gente não pode mudar algo se a gente não muda a nossa essência. E aqui eu quero falar da figura do gestor em cima dessa matriz nacional de competência do diretor que o Mozart, com toda a equipe, se debruçou bastante, né? Então, essa utopia que a gente está falando, como é que essa indignação nossa pode contribuir para o imaginário escolar? A gente tem uma vontade de ir mais para frente, né? Então, aqui a gente traz um pouquinho de competência, que também eu não vou ler, que eu vou voltar mais para a parte prática, né? Essa competência nossa de ser humano no espaço que nós estamos, em todos os aspectos, racionais, cognitivos, nesses processos intersubjetivos, afetivos, socioculturais. Na verdade, gente, nós somos de um tempo, eu sou de um tempo que a gente não tinha as competências socioemocionais, nem para a gente mesmo, enquanto gestor. A gente trabalhava só as competências cognitivas. Aprender e fazer, aprender e fazer. Hoje, diretores, a gente tem que ter essas competências socioemocionais dentro da gente. A capacidade de escuta, a capacidade de diálogo, a capacidade de intervir no ambiente que nós estamos. Então, tudo isso com foco, mas com foco muito pesado, para que o projeto de vida do nosso estudante, lá na ponta, nós consigamos alcançar. E eu falo muito que o gestor da escola, ele tem a batuta da regência da orquestra. Ele tem que estar
compreendendo de maneira total, mas também ele tem que se atualizar, tanto nas competências cognitivas, que é da nossa formação, mas hoje em dia, coisas que nós não aprendemos na universidade, das competências socioemocionais, que é o ser e o conviver. Então, todo esse trabalho depende do que nós acreditamos enquanto educadores que somos, né? Nós ficamos com essa responsabilidade de falar com vocês sobre a cultura organizacional com a equipe, na perspectiva de um ambiente escolar produtivo, organizado, acolhedor, centrado sempre no ensino e na aprendizagem. Então, por mais que nós tenhamos que ter a visão em todos os aspectos, administrativo, de interrelações, nós estamos trabalhando, nós aqui, vocês aí na escola, centrados, sempre com foco em uma única coisa, na excelência da educação dos nossos estudantes. Bom, agora, essa questão de liderança, que está aí, que vocês já estão careca de saber, que já está lá, eu quero falar um pouquinho da questão mais prática sobre isso, né? Essa liderança compartilhada. Como que eu posso ter uma liderança compartilhada se eu não tenho aberta a minha sala para escuta? Se eu centro em mim mesma todas as decisões. Então, diretores de escola, compartilhar, e, na verdade, é a colaboração na escrita, que eu falo um pouquinho mais para frente, do nosso projeto político-pedagógico que nós acreditamos. É uma coisa tão antiga, o PPP, lá do tempo, nossa, de não sei quanto tempo, que a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não incorporou, não materializou essa liderança compartilhada e distribuída, e não centrada. Então, quando eu falo que ela é distribuída, é delegar atividade. Eu acho que uma das coisas que o gestor pode fazer nessa questão de distribuir, de delegar, é construir sempre tudo muito conjunto, muito bem integrado, toda essa questão. Nessa visão, assim, de... que eu posso falar? Quando eu foco na gestão da aprendizagem, quando eu foco, eu preciso, de uma certa maneira, compreender e saber de tudo, inclusive qual é a minha responsabilidade e qual dominar essas diretrizes que a gente está colocando aí, aprender como o estudante aprende. Vocês já se pensaram, como o Mozart falou agorinha da neurociência, da matemática, mas eu, gestor, eu estou envolvido no como o estudante aprende, o que é estímulo para ele, para que ele desenvolva a aprendizagem, quais os fatores que influenciam a aprendizagem. Então, eu não posso sozinho fazer a gestão se eu não tiver a coordenação estudando comigo, se eu não tiver o professor estudando, se o diretor não der a importância. Não sei se o Mozart sabe, mas a vida inteira eu quis inverter o papel do diretor e o diretor adjunto. Sempre o diretor assume as questões administrativas e o diretor adjunto as questões pedagógicas. Para mim, o diretor tem que assumir, em primeiro lugar, a função maior da escola, que é a aprendizagem dos estudantes. E não é isso que acontece, né? Às vezes, delega para alguém fazer o pedagógico, sendo que a missão maior do gestor é o pedagógico. Eu como secretária, eu como diretora, eu sempre coloquei o pedagógico em primeiro lugar. Focar, na verdade, em altas expectativas da equipe é outra coisa que a gente precisa. Apostar é uma palavra que não cabe, mas eu vou dizer, apostar na família, apostar nos meus estudantes, apostar nos meus professores, apostar que eles precisam que eu leve até a escola condições de aprendizagem para todos, compartilho e, na verdade, distribuo esses saberes. Então, essa liderança de um clima organizacional positivo e produtivo, eu, gestor, tenho que desenvolver essas competências
para transformar totalmente a escola. E esse ambiente escolar que eu quero modificar depende, gente, muito do diretor, porque às vezes vem um coordenador que fez um curso maravilhoso, que trouxe novidade, e isso não é incorporado pelo gestor da escola. Então, isso é algo muito, 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 muito importante para a gente. Então, vamos falar um pouquinho das práticas, né? Dessa cultura organizacional. Eu tenho dificuldade de falar organizacional, tá? Então, eu falo bem devagar. Essa cultura organizacional, de seus valores, crenças, princípios, precisa ser de maneira, vamos dizer assim, unificada, que a escola se sinta, que todos da escola se sintam pertencentes aos valores que estão no PPP, às leis, às atitudes. Se eu sou um gestor que tenho, na verdade, esse compartilhamento de ideias, é preciso mesmo que a gente também trabalhe essa cultura organizacional por meio, gente, por meio do PPP da escola. A gente fala de PPP, para mim, hoje, é o instrumento mais importante da escola. A gente aqui faz semana só para que a comunidade escolar trabalhe com esse projeto político, pedagógico da escola. E é o diretor, tá? Ele não pode delegar para outras pessoas o que ele pensa sobre a escola como um todo, o que ele pensa sobre as crenças, sobre os valores. Ele precisa capitanear esse momento de construção, porque se todo mundo se sentir pertencente, como assim? É como dividir as nossas responsabilidades que pesam nos nossos ombros com toda a equipe. Nós, quando somos professores, às vezes temos 2, 3, 4 salas, eu tinha 18 salas de aula, que da biologia eram duas aulas por semana, a gente se responsabiliza por 800 alunos. Você vira diretor por 1.000, 1.500, você vira secretário por não sei quantos mil. Então, quando você compartilha, quando você, no seu projeto político-pedagógico, você renova no início do ano, coloca em discussão, você também divide toda essa responsabilidade com todo mundo. Então, não é algo que vem de cima para baixo, é algo que é construído conjuntamente. E, para isso, gente, a liderança do diretor é fundamental. Ele precisa, como que eu estava colocando aqui, né? Esse fortalecimento escolar organizado é efervescente de sentimentos. Olha que coisa louca. Nós temos que ter sentimento para tocar uma escola. Como o maestro tem que ter sentimento para reger uma orquestra e perceber todos os sons, todos os tons, todos os semitons. Então, para isso, para tudo isso, essas atitudes e práticas positivas vai formar um espaço educativo altamente colaborativo e produtivo. Mas olha só o que está colocado aí, o diretor que se espera é aquele que tem habilidades e competências necessárias. Mas e se eu não tenho essas habilidades e competências necessárias? É possível que eu desenvolver? Sim. É possível, sim. E eu vou lembrar aqui com o Mozart que é possível. Eu perguntei para a Viviane Sena, mas e se eu não tenho essa habilidade de escuta, essa competência de escuta, de me colocar no lugar do outro? É possível desenvolver? É possível, sim. Por isso que eu digo que nós não podemos parar nunca de estudar se nos metemos na função que nós estamos hoje. Porque a gente não pode ter um gestor, um coordenador, um professor, nem um secretário de escola que não esteja engajado nos estudos avançados que está trazendo. Essa liderança que deve ser capaz de gerenciar conflitos. Não é fácil gerenciar conflitos numa escola. Mas, se eu tenho todas as minhas competências, além das cognitivas, as socioemocionais, eu desenvolvi essa capacidade de escutar o outro, de ver o lado de um, de ver o lado do outro, a gente vai conseguir, sim, manter uma relação de aprendizagem com a organização da escola. E essa cultura organizacional, ela não é fácil. Ela vai depender exclusivamente de quem está com a batuta na mão, que é você, diretor.
né? Então, esse clima escolar, quando a gente fala em clima escolar, é uma coisa esquisita, né? Mas, assim, quando a gente fala que eu estou indo para o trabalho, eu vou com o maior prazer, nossa, eu estou indo para a secretaria, nossa, eu estou indo para a escola, e eu vou com prazer, é porque aquele clima do ambiente que eu trabalho, ele está organizado, sim, está organizado para nos receber. Então, ele tem que estar organizado e influenciar positivamente a aprendizagem, porque ele está organizado, é um ambiente inclusivo, que tem o banheiro da criança com deficiência, é um ambiente confiável, onde o estudante tem ali dentro pessoas que ele pode colocar, falar de coisas íntimas dele. Naquela pesquisa dos estudantes, do grupo de estudantes que tem, que diz, na pandemia, que lugar que a criança vai buscar arrego quando está num sufoco na família. 60% diz que é a escola. Para vocês verem como é importante a escola, como é importante o trabalho desse diretor, porque a escola é confiável, esse diretor é confiável, ele me acolhe quando eu tenho problema, ele me acolhe até quando eu agrido uma criança, um outro colega, ele me acolhe, porque a agressão, ela vem de algo que vem por trás. Então, não é a punição, e sim o porquê que está acontecendo isso. E o gestor tem que ter essa capacidade desse clima na escola, né? Um clima seguro, um clima recíproco, de corresponsabilidade, porque eu construí a missão, a visão, como eu vou avaliar no grupo. Então, todos, na verdade, têm essa corresponsabilidade que está materializado no projeto político-pedagógico da escola. Documento, para mim, que tem que ser o primeiro para poder ter um clima escolar bem positivo. Então, aí vem algumas questões práticas que a gente pode fazer. Os colegiados. Tem pessoas que não gostam do colegiado, tem pessoas que não gostam do Grêmio Estudantil, tem pessoas, então, não são líderes. Os líderes precisam de representantes do colegiado, e ter nesse colegiado que ajuda o gestor, um de cada segmento, escolhido pelo segmento democraticamente. Você vai ter pessoas que acreditam na sua escola, pais que acreditam na sua escola. E essas reuniões não são reuniões financeiras, são reuniões de APM, do colegiado, para trabalhar todas as pautas da escola. Isto sim é uma gestão democrática. Eu faço uma diferenciação de eleição para diretor é democrático? O que é uma gestão democrática? Uma gestão democrática é eu, já na função que eu estou, dividir com meus pares as decisões e os encaminhamentos, né? Então, e sempre ali, nas reuniões de colegiado, de APM, não é o que eu posso comprar, é o que eu posso comprar que vai melhorar a aprendizagem do meu estudante. Né? Então, às vezes, a gente reúne para comprar um varredor de folha no PDDE. Não, o varredor de folha é uma outra coisa que não tem nem que ser discutido, porque não são condições para aprendizagem. Então, são tantas coisas que a gente vai sendo engolida, diretores, pelo dia a dia, que a gente esquece da missão maior desse gestor. Grêmio estudantil, é a melhor coisa que existe, são os grêmios. Agora, com o novo ensino médio, então, nesse protagonismo do jovem, os estudantes escolheram alguém para liderá-los, as salas de aula também fazendo com que eles tenham o seu líder de classe, a sala de aula tem o seu vice-líder, no conselho de classe participativo, esse aluno tem que participar. Eu me lembro que em 82, que eu vim para cá, eu fiz o primeiro conselho de classe participativo, eu era coordenadora pedagógica, o medo do professor de falar à frente do aluno. Nós já estamos num outro momento, gente. O momento que nós aprendemos com os estudantes, eles aprendem conosco, mas nós aprendemos com eles. Então, o Grêmio Estudantil, os líderes e vice-líderes de sala de aula, são parceiros, são corresponsáveis por tudo também. Eu estou muito encantada com o nosso currículo aqui, porque desde o primeiro ano a gente já tem projeto de vida para o estudante.
E ele começa, assim, com seus clubes, com essa energia de participar das decisões da escola, e é o contrário, aquilo vira tudo em favor do foco que é o estudante, né? Então, quando a gente vai organizar o trabalho da escola, então, aqui é um pouco de prática, né? A gente vai fazer esse momento de acolhimento e de escuta. Eu falo muito para o pessoal, para os diretores daqui, a gente faz também aqui na rede. Eu vou iniciar um ano como secretária de educação, você como diretora, o outro como coordenador da gestão. O que a gente teve de bom o ano passado? Como é que foi que a gente viu? Eu vi os indicadores dos meus estudantes avançarem na aprovação, diminuírem o abandono? Se sim, o que nós fizemos de diferente que isso aconteceu? Se não, o que nós erramos? Então, é preciso conversar sobre. Eu trabalho aqui, os meus professores agora, quando eu vou fazer formação com as escolas, eu também faço parte de dialogar com eles. Então, a gente coloca para todo mundo os dados. Vocês, gestores escolares, quando inicia o ano, vocês pegam os indicadores do ano anterior, de aprovação, reprovação, de evasão, procuram discutir o porquê no último conselho de classe, o que a gente fez de bom ou de ruim, o que temos que melhorar, o que faltou. Isso, para mim, é uma gestão democrática. Não sou eu o gestor ou eu o secretário que chego lá e digo, gente, o ano que vem vai ser assim, 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 assim. Não é isso. O ano que vem, o que nós vamos fazer para melhorar? Vamos colocar aqui todos os mapas de indicadores por sala. Às vezes também eu falo do monitoramento por disciplina. Você vê, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino médio e em biologia. 3 turmas foram maravilhosamente bem com o professor, 2 foram muito mal. É o professor que precisa dessa formação? O que é que aconteceu? A gente tem que ter clareza em nos avaliar e avaliar o outro, né? Então, a gente tem que desenvolver essa cultura de reuniões de alinhamento em cada setor e uma parceria muito grande com a comunidade externa, que é a gente trazer para dentro da escola a comunidade externa, né? Normalmente, aqui, a gente, no conselho de classe, o líder e vice-líder, eles fazem, antes do conselho, um bate-papo com seus pares da sala de aula, avaliando o desempenho dos estudantes, também falando de professores, o que poderia melhorar, o que está maravilhoso. Então, o que é isso? Isso é gestão democrática. E a humildade, gente, de escutar, porque quando você é muito democrático, você escuta o que você quer, mas também você escuta aquilo que você acha que se acertou, mas que não foi muito legal. E quando você vai melhorando essa relação de gestão democrática junto com os seus pares, você cresce, a escola cresce, o estudante cresce, né? Então, é importante que esse alinhamento da escola não passe só, gente, pela equipe pedagógica, diretor, adjunto, coordenador, professor. Também o pessoal da limpeza, da inspetoria, da merenda, da pessoa que acolhe lá na frente dos estudantes, eles também precisam ser escutados, porque são colaboradores e corresponsáveis pela escola que eu estou dirigindo. Então, isso é muito importante a gente fazer isso. E eu falo aqui dessa escuta e alinhamento sempre com foco no diretor da escola. Desculpem, na aprendizagem do estudante. Então, na dimensão pedagógica, eu já falei um pouquinho do PPP, né? Essa instituição, esse grupo que vai rever o PPP. Mas nós temos um PPP, mas tem professor novo, tem merendeira nova, qual é a missão da minha escola, como é que a escola pensa na avaliação. Então, eu tenho discutido muito isso com todo mundo sobre essa revisão do PPP. Organizar grupos de trabalho de GTs, né? Vamos fazer grupo de trabalho que vai
vai trabalhar com o acolhimento do estudante. Aqui nós temos uma prática muito interessante de acolher o estudante a hora que ele chega na escola. E quem faz o acolhimento não é nem o diretor, nem o coordenador, nem o professor. Quem faz o acolhimento é o próprio jovem, é o próprio estudante que acolhe aquele, ou com uma música, ou com uma brincadeira, ou entregando alguma coisa. E eles vão se sentindo, o estudante, que ele pertence àquela escola. Ele tem prazer de ir para a escola. Se a gente pudesse futuramente passar alguns vídeos, para vocês verem como é que é feito esse acolhimento. Então, tem grupos de trabalho de professores que vão estudar acolhimento. Você pode organizar um grupo de trabalho que vão, nas escolas de tempo integral, organizar o tempo do almoço, o tempo dos clubes. E isso se apresenta para a plenária, então fica uma decisão conjunta. Tudo que é decidido, compartilhado, é muito melhor. Então, nesse planejamento, né, pedagógico, eu vou colocar agora uma coisa, eu não sei quem que está, quantos de vocês são diretores da educação fundamental 1 e 2, ou quantos de vocês são gestores do novo ensino médio, ou do tempo integral, né? É preciso que a gestão da escola articule momentos de estudo para os professores. Nós estamos agora com um novo currículo, um currículo maravilhoso. O Mozart conversou um pouquinho. Dá uma para mim, pede para fazer. Mozart conversou um pouquinho sobre o nosso currículo. Nosso currículo foi escrito pelos professores de sala de aula, que ficaram 8 meses no nosso centro de formação, um de filosofia, um de história, geografia e sociologia, escrevendo currículo da área de humanas. Então, esses professores, eles se apropriaram do currículo. Mas e os outros professores? Na área de exatas, na área de ciências da natureza, química, física, biologia. Então, é preciso que a escola organize um horário de treinamento que esses professores dessas disciplinas estejam juntos para planejar. E é necessário que o diretor saiba que o currículo mudou, que ele saiba que esses professores que se formaram numa única disciplina precisam de interagir com o outro, que o planejamento tem que ser construído conjuntamente. Eu vou pegar o professor de química, física e biologia, vou colocar no horário de planejamento, eles vão problematizar a mesma habilidade naquele eixo, com disciplinas e conteúdos diferentes. Para isso, é necessário esse planejamento pedagógico. Então, é preciso que o professor, e nós, entendamos do currículo da nossa rede, que nós entendamos a metodologia inovadora que nós estamos impondo agora, não é impondo, mas que a nova BNCC traz para a gente, que é uma metodologia da pesquisa, da autoria, do professor pesquisador, para que o aluno seja pesquisador, da avaliação, para que serve a avaliação, ela é mediadora, né, do que o aluno aprendeu com o que eu deixei de ensinar ou deixei de problematizar. Então, tudo isso, essas dimensões pedagógicas são as dimensões mais importantes. Se eu, diretora de escola, não conheço o currículo da minha rede, eu não sei como é que eu penso a avaliação, eu não me organizei para que eles façam uma avaliação diagnóstica no início do ano para colaborar, para que o órgão central colabore com a escola e o diretor e o coordenador colaborem, se eu não tenho esses indicadores, fica muito difícil. Então, eu vejo o gestor escolar como aquele que tem que se sobressair em compreender. Isso é difícil. A gente tem que assinar um monte de coisa, tem a questão do trabalho burocrático, de licitação de merenda e tantas outras coisas. Só que essas tantas outras coisas estão a serviço da aprendizagem do estudante e, por que não, do professor. O nosso trabalho. Então, o bom gestor é aquele que, no final de semana, lê um artigo e passa para os seus professores, passa para os seus coordenadores. Olha que nós estamos aqui avançando. Olha o que a carta trouxe para nós, né? Então, tudo isso para a gente é super importante. Opa! Bom, na dimensão administrativa financeira, né, quer dizer,
o diretor precisa de ter toda essa compreensão documental, mas eu vou voltar muito na questão da questão socioemocional de todas as pessoas. Aquele serviço público que antigamente era uma coisa estafante, agora a gente tem trabalhado muitas competências de ser acolhedor, zelar pelo acolhimento desse público que entra na escola. E isso só você vai fazer se as pessoas que estão na secretaria, na merenda, na portaria, fizerem parte da construção, da gestão da sua escola. Eles vão cuidar, tem clubes na nossa escola tempo integral de alunos que cuidam do patrimônio da escola. Quando o aluno ele se sente pertencente, ele assume alguns clubes, vamos falar de alguns clubes mesmo, para ajudar a escola. Clube de dança, clube de ciência, clube do patrimônio, clube que cuida das crianças que não têm, que precisam de ajuda. Então, por que eles assumem tudo isso? Porque eles se sentiram pertencentes no PPP da escola, eles foram escutados. Essa escola é para eles, não é para nós, né? A divulgar para a comunidade todos os recursos que nós recebemos, né? Isso é importante, né? E discutir a aplicação desses recursos. Na dimensão pessoal e interrelacional, que a gente está colocando aqui, a gente está falando um pouquinho, de novo, gente, de novo, está lá no documento, de novo, da escuta, né? De novo, da questão do conflito, de novo, de escutar direto o estudante, de escutar a família. É uma utopia tudo isso que eu estou falando? Eu acho que foi utopia em 80, quando eu comecei com o conselho de classe participativo. Hoje já não é mais uma utopia. Hoje a gente quer mais, né? Então, esses novos diálogos, essa nova maneira de escutar, de se relacionar com o estudante, eu já fui diretora, coordenadora, eu nunca escutei um lado só, nunca. Nós temos que escutar todos os lados, e todos os lados têm as suas razões. E se a pessoa não compreende que a razão dela não é a razão correta, é papel nosso de educador, de gestor de escola, fazer isso. Depois de anos, você escuta o aluno falar, professora, eu fui para a direção morrendo de medo, só salvou minha vida. E eu ia me matar naquele dia. Olha a importância, gente, do gestor na escola, nessa capacidade de resolver os conflitos, do cuidar das pessoas, do cuidar da sua equipe, do cuidar da formação, de levar cursos para os nossos profissionais administrativos também. Vou falar um pouquinho de como eu funciono como secretária. Quando for para eu parar, vocês falam, porque eu falo muito, né? E eu queria também escutar vocês. Mas todos os anos eu chamo Teia da Educação, eu faço encontro com todo mundo. Eu ponho de 1000 em 1000 nos municípios, professor, diretor, administrativo, sindicato, tal, e vou debater a educação daquele município. Então, conforme você vai debatendo, depois do debate, da escuta que eles têm que fazer, dos meus dados, dos meus indicadores, a gente escuta também, e leva a questão de formação para todos eles. Para o guarda que acolhe, para a merendeira. Então, cuidar das pessoas e da formação da sua equipe é papel do gestor propiciar isso, né? É papel nosso acolher as diferenças entre eles como um líder que inspira, né? Que inspira confiança. Então, essa dimensão pessoal e relacional, que a gente está vendo aqui desse item, na verdade, essa organização que a gente está falando aqui, desde que eu comecei, dessa organização, ele perpassa todas as outras 10 competências, né? Porque eu tenho que ter tudo isso que eu estou falando para vocês, para poder colocar. E é mesmo, e é importante, gente, qual é a relação entre a aprendizagem e a cultura organizacional da escola? Não vou ler isso aqui, porque a gente já falou
tudo, é você, gestor, que tem que ter habilidades e competências necessárias para liderar a formação da cultura escolar compatível com a construção do seu ambiente produtivo, positivo, um ambiente que o aluno se sinta acolhido, um ambiente criativo, um ambiente de protagonismo do nosso estudante. Então, para a gente, isso aí é a coisa mais importante. Então, eu fico falando, hoje eu tive uma reunião com todos os professores do campo. Que gostoso conversar com quem está lá na ponta, lá na fazenda, lá a 400 quilômetros aqui da capital, que aqui é muito, muito extenso. Que gostoso que é conversar e eu escutar o lado do diretor dessa escola, do professor. E é esse o papel nosso de gestor, de liderança mesmo, né? Aqui tem um documento, gente, que todo mundo que fez, que esteve fazendo aquele curso da Universidade deixa eu ver aqui, da UFSCar, junto com a educação básica, ele traz para a gente essas estações relacionando com o papel do professor, né? Na primavera, o que eu quero deixar florescer, né? Eu, como gestor, o que eu quero? Gente, novos saberes. Quem para de estudar não pode ficar na gestão de uma escola. Eu tenho que buscar. Eu me lembro, em 72, na 5692, a maneira de trabalhar era instrucional. Passava, escolhia, virava, passava. Não é mais isso. Hoje, os saberes são totalmente diferentes. Hoje, o amor, a empatia, no meu tempo era assim. A criança pode aprender só escutando. Outras têm que escutar e ver. Outras têm que escutar, ver e fazer seu mapa conceitual e escrever. Outras precisam de escutar, de ver, de escrever e também ser sinestésico, ter que tocar, o amor. Então, os estudos de hoje, a cada ano que passa, nós estamos aprimorando. Agora, é preciso que todos aprimorem. Todos, o professor, o coordenador, a merendeira, o diretor de escola, o órgão central, então, nem pensar, é aquele disparador de novos saberes. Essa aprendizagem colaborativa, as minhas salas de aulas agora, nós estamos mudando devagarzinho para, em vez de carteira, mesas, né? Eu quero deixar florescer momento de escuta e de acolhimento. O acolhimento, para mim, gente, depois da pandemia, eu dizia, quando nós voltarmos, nós temos algumas coisas. Buscar cada um para voltar para a escola. 2, acolher emocionalmente cada estudante que sofreu. 3, verificar a defasagem de aprendizagem, né? E 4, recompor essa aprendizagem. Então, aqui eu estou colocando para vocês um pouquinho o aprender dos estudantes, que eu já falei que as escolas minhas de tempo integral chamam escolas da autoria, onde, não sei se falei na carta de manhã, mas onde o estudante e o professor são aprendentes, entre aspas, aprende o diretor, aprende o professor, aprende o aluno, aprende todo mundo junto, por isso que a gente chama de escola da autoria. E o compartilhamento e a colaboração com responsabilidade. Os estudantes são responsáveis, gente. Eu tenho que apostar no professor, apostar no coordenador, apostar em todo mundo, que a gente dá condições para frente. E no verão, o que eu quero que esteja resplandecente, e resplandeça, né? O que eu quero intensificar, então? De novo, os saberes dos diretores. Diretores, vocês são a mola mestra, propulsora da aprendizagem dos estudantes, e vocês têm que sempre estar indignados com a não aprendizagem. Indignados, eu buscar, ele precisa de avançar, ele não pode evadir, são vocês. A evidência do compromisso de vocês com o ensino e com a aprendizagem. Isso vai trazer para a gente uma qualidade de educação do ensino público. Né? E é isso que nós estamos aqui. A gente quer qualidade para o ensino público. Aqui a gente quer justiça social. Todo mundo fala, gente, justiça social e da equidade. Que a gente tem que dar educação para todos de maneira igual. Não é verdade. Enquanto os meninos tiverem os insumos iguais, vamos pegar a pandemia. Nós fizemos um monte de coisa. Inclusive, nós
usamos o Google Class, aulas aqui, mas aqui não tem computador. Então, essa justiça social é preciso pegar o carro e levar a atividade lá na fazenda, lá para o menino. E isso é justiça social, para se preocupar com aquele que não pode. Nós, diretores, e agora eu como professora, meu desafio não é o bom aluno, nem o bom professor. Esse vai com a gente ou sem a gente. Mas o nosso papel de gestor, o nosso desafio, é o professor que tem dificuldade, é o aluno que tem dificuldade. Esse, sim, é o que vai me manter estudando, porque eu quero aquele filme Nenhum a Menos, né? Nenhum estudante a menos. Esse é o nosso papel de gestor, né? E valorizar os profissionais da educação, não só na formação, mas também na questão salarial. Vai fazer um curso de especialização? Tem que melhorar o salário. É isso que a gente está defendendo enquanto um profissional, na minha opinião, o mais importante de todos os profissionais. No outono, eu tenho que deixar mesmo. O que eu quero deixar embora, né? Eu quero deixar embora tudo aquilo do século passado, apesar que eu venho do século passado, todos nós daqui, né? Não, todos nós não, alguns daqui, mas a gente quer deixar para fora, né? Tira essa coisa de igualdade o tempo todo, né? Mas vamos pegar aquilo do outono que eu quero deixar aí, deixa aí aquilo que não dá, mas aquela frutinha, aquele fruto, eu vou guardar tudo isso para florescer lá para frente, né? Então, deixar aí com o nosso estudante, lá para ele, aquilo que a gente construiu junto, deixar o nosso legado, o nosso compromisso, deixar a esperança de uma sociedade justa, né? Isso aqui não é discurso, tá, gente? Isso aqui é de verdade. Isso aqui é o nosso papel. Eu me sinto muito responsável pelo insucesso dos meus estudantes. Pelo sucesso, a gente também mas pelo insucesso, eu vou mesmo nessa utopia louca, atrás de alguma coisa para salvar, não é a palavra correta, mas que eles possam ter sucesso, né? E o que eu devo cuidar, né? Eu devo cuidar da formação do professor sempre. Vou me reportar agora aos 8 anos que eu fui secretária municipal. Eu convenci o prefeito de fazer um curso de especialização para 3.000 profissionais. Podia ser professor, diretor, coordenador, só que na primeira parte do curso, 180 horas, éramos nós que dávamos, nós da secretaria, que é a parte comum, né? Como aprende, como avalia, o que é aprendizagem e tal. E a segunda parte, os professores iam para as universidades, um ia fazer matemática, outro gestão, outro não sei o quê, e o trabalho de conclusão era o que eu vou escrever algo que eu não está bem, que eu possa intervir no processo de ensino-aprendizagem. Então, a formação do professor, gente, vale muito mais. Eu aqui no meu estado faço uma coisa que, se é legítimo ou não, eu conto a semana pedagógica como dia letivo para o professor. E quando o professor estuda, quem está ganhando é o estudante. É letivo. Família e escola, que é um sábado, são 4 sábados por ano, que o pai toma o lugar do estudante na escola, é contado letivo. Porque se o pai está estudando, o estudante está sendo beneficiado. Então, são estratégias que o diretor da escola pode se organizar, né? Cuidar para que o estudante aprenda. Cuidar mesmo. Cuidar os apoiadores que atuam na escola. Cuidar, sim, daquela menina que faz a faxina. Cuidar do engajamento com a família. Então, a gente criou família e escola contando como letivo. Cuidar do patrimônio material e imaterial. Isso não tem o protagonismo do estudante o tempo todo. E cuidar, diretores, das relações interpessoais. Não pode ficar no discurso só. Eu já contei, perguntei para o Vianney se é possível, né? Então, você ensinar as questões de conhecimento socioemocional, é possível sim, a gente aprende. Tem cursos, né, para a gente aprender. Então, aqui fica algo que eu acredito muito, né? O educador se eterniza em cada ser que ele educa. E por incrível que pareça, depois de muitos anos, hoje mesmo a educação do campo
tinha um professor do campo, ele olhou para mim, ele falou, eu lhe conheço, professor. Falei, mas da onde? Ah, do Joaquim Murtinho, a senhora foi professora de biologia em 1982. Falei, na década passada, em 80, ele falou, as pessoas lembram do trabalho que a gente tem.